A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, crianças, adolescentes, jovens, pastores e obreiros, a paz do Senhor, igreja. Bom dia, boa tarde, ou boa noite, eu não sei a hora que você vai ouvir essa live. Mas quando você ouvir essa live, dê um like, se inscreva no nosso canal para que o YouTube entenda que é importante para mim, para ti, para nós. É a palavra de Deus. Hoje é dia 28 de janeiro de 2026. Está se acabando o primeiro mês do ano. Amados, este ano eu tenho preparado para orar, meditar na palavra de Deus. Mas Deus tem me incomodado para falar sobre a igreja. O amor, a cura das enfermidades, tudo que há aí na terra. Estarei orando e meditando. 1 João capítulo 3, o versículo 16, só. E nós vamos adentrar para ver a nossa vida. Querido Deus e bondoso Pai, Senhor da glória, te peço permissão, meu Pai, para entrar no ato da tua santidade, para meditar na tua palavra e que o Senhor me use nas tuas mãos, Senhor, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, perdoa os meus pecados e as minhas fraquezas. Eu dependo inteiramente do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus. Diz a palavra de Deus em primeira carta de João, 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos, Amém. Que Deus abençoe. Queridos irmãos e irmãs, pastores e obreiros, jovens e adolescentes, estamos diante de uma palavra poderosa. Cristo deu a vida dele por amor. Conhecemos o amor assim, que Cristo deu a sua vida por nós. Ele entrou onde eu não podia entrar. Ele não deu dificuldade alguma para ele, foi grande demais. Ele chegou para resolver o problema da humanidade por amor. Ele disse: eu descerei, dou a minha vida por o nosso irmão. Deu a vida por essas vidas, pelo mundo que jaz ao maligno. E este povo que receber o meu amor, com certeza darão eles a vida pela vida dos irmãos. Cristo deu a vida pela vida da humanidade pecadora. E a minha tia nós está dando a incumbência de dar a vida. Devemos então dar a vida pelos irmãos. Será? E por que diferença entre Jesus dar a vida pela humanidade e eu dar a vida pelos irmãos? Primeiro, os irmãos são salvos por Jesus Cristo. Eu sou salvo por Jesus Cristo. Logo, Jesus deu a vida pela humanidade inteira, porque só Ele poderia dar a vida para a humanidade, a salvação e a cura. E eu, por que devo dar a minha vida pelos irmãos? Porque o meu irmão e a minha irmã é salva por Cristo Jesus, como eu fui salvo. Na fraqueza, na luta, na dificuldade, esse irmão ou essa irmã pode não suportar o peso da cruz e pode parar na caminhada. E eu tenho que buscar, abraçar e colocar no ombro e trazer para Cristo, com meu testemunho, com a minha palavra, ainda que eu seja ignorado, ainda que eu seja chocado, é dar a vida por esse irmão que Cristo deu a vida na cruz do Calvário. É curar essa enfermidade de estar nessa irmã e nesse irmão, que Cristo um dia curou lá na cruz do Calvário essa enfermidade.
Amados, para Cristo Jesus não há nada impossível. Meus amados e amigos pastores, grandes e pequenos, presidentes, bispos e apóstolos, e eu vos convido a meditar na palavra de Deus. Senhores, uma alma vale mais para Cristo do que o mundo inteiro perdido. Nós temos dado a vida, pastor, por uma ovelha, ou nós temos dado a vida por uma posição? Qual é a sua crença, pastor e obreiro, no dia que você deixará essa vida para chegar diante de Deus? Será que você vai entrar pelas portas, vai ouvir, receber um bem-vindo do Senhor, receber coroas, tapetes vermelhos para pisar? Ou será que o Senhor pode dizer para ti, para mim, para nós: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço? Será que nós damos a vida por uma ovelha? Quantas ovelhas perdidas, desviadas da igreja, mas são ovelhas comprada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Quantos irmãos e quantas irmãs participando da ceia, quantos jovens em pecado de fornicação, pecado de adultério, pecado de vaidade, pecados que Deus abomina. Por falta do ensinamento, você, pastor, você fala: se eu for dar a doutrina da igreja, da Bíblia, a igreja ficará vazia. Eu quero dizer para você, pastor, que a igreja não é uma empresa, a igreja não é a firma que tem que vender, que tem que granjear lucros. A igreja granjeia almas. Meus pastores amigos, eu vos afirmo em nome do Senhor Jesus Cristo: se nós pararmos de fazer a fábrica de dinheiro na sede da igreja e pregarmos a vida eterna, a igreja do Senhor Jesus Cristo vai obedecer, vai meditar. Se houver um adulto no altar, seja excluído na presença da igreja, para que sirva de temor para os que pecam. Deus vai devolver o poder, porque o Filho de Deus que deu a vida pela humanidade, ele curou os enfermos. O mesmo Jesus que nos chamou para ser pastores de ovelha, nos concedeu ingrediente da palavra, nos concedeu o Espírito Santo, nos concedeu o poder para expulsar os demônios, para curar os enfermos, para limpar os leprosos, para dar vista aos cegos, para levantar os paralíticos, para perdoar aqueles que confessar os seus pecados, com muito amor, com muito carinho. Eu sei que dói, eu sei que é difícil, mas dar a vida pelas ovelhas é morrer no lugar de uma ovelha que está caída na beira do caminho. A ovelha que pecou, a ovelha que bebeu, a ovelha que desviou da presença do Senhor, a ovelha que hoje está entregue nas garras de Satanás, porque Satanás o tragou. Porque será que nós
Os pastores, os crentes cheios do Espírito Santo, têm deixado de viver um dia na regalia das vossas vidas, das nossas vidas, para buscar uma ovelha, porque custou o sangue de Jesus Cristo. Ele nos chamou para pastorear essa igreja que Ele comprou com seu sangue. Ele nos capacitou. Meus irmãos, minhas irmãs, medite na palavra de Deus. A igreja é tão obediente em tudo quanto os pastores falam. Se os pastores vivessem uma vida de santidade, a igreja não estava do jeito que estava. Meus amados, não estou dizendo sobre pecado, de usos e costumes. Eu pergunto para vocês, quando a irmã descer a sepultura, ela vai levar batom, esmalte, colares, brincos, para apresentar bem arrumada diante de Deus? Você sabe que não. Se entrar no céu, meus amados, é perder a vida aqui na terra. Não é com autoritarismo, é com amor que nós devemos ensinar a igreja. Como eu devo viver? Como o irmão deve viver? Como a irmã deve viver? Eu quero vos dizer, meus queridos, que a igreja está vivendo como no tempo da lei. A mulher não podia falar, a mulher era um problema, a mulher era o centro do pecado. E Jesus Cristo, quando ele chegou, ele falou o contrário, ele fez ao contrário, ele salvou, ele conversou, ele amou, conversou com as irmãs, com os irmãos. Meus amados irmãos e irmãs, uma mulher, ela não é fonte do pecado. A mulher é a fonte do Espírito Santo. Ele é o templo do Espírito Santo. É tão falha como eu, que sou um pastor, como você, que é um bispo. Conte com as orações dessas irmãs. Diga para elas se ela está sofrendo neste mundo, na carne, é infeliz. Mostre para ela que a Bíblia disse que para entrar no reino dos céus tem que perder a vida aqui. Se ela está perdendo a vida, ela está ganhando na eternidade. Essa irmã deve orar, buscar o Senhor e nas suas fraquezas ter alguém para conversar, para dizer as suas fraquezas, as suas lutas, as suas necessidades e o porquê cometeu o delito. E ouvir a voz: você está arrependida? Ela vai dizer sim, eu pequei. E Jesus Cristo vai dizer: vai em paz e não peques. Ninguém te condenou, nem eu também condenarei. Meus amados, essa mulher vai continuar orando por você e pela igreja. Pastores, se a igreja hoje tem 200 membros, se você parar, não dizer hoje, a partir de hoje, aqui ninguém bate na mulher de calça comprida, nem de cabelo cortado, nem de esmalte, nem de que lá mais. Não é assim, isso é autoritarismo. Abre a Bíblia e começa a perguntar para você e para Deus: como eu devo conversar com a igreja? Deus vai dizer para você: o céu é um caminho estreito para chegar lá.
No céu não entra bagagem. O crente não tem razão. O pastor não tem razão. A irmã não tem razão. O irmão não tem razão. A igreja não vive segundo ele. Eu não posso viver segundo o meu ponto de vista. Eu dependo do Senhor Jesus Cristo. Se Ele disser para mim, vai para a direita, irei para a direita. Se eu for para a esquerda, ou para frente, ou para trás, terás buraco, alguma coisa. Tenho que ir na direção que o Senhor Jesus Cristo me ordenar, porque Ele vai na minha frente. Quando Jesus Cristo fala comigo, sede santo como eu sou santo, eu tenho que parar e meditar na palavra de Deus. O que Jesus Cristo fazia para ser santo como é? Ele orava, sendo filho de Deus, sendo Deus encarnado. Ele subia ao monte para orar, para conversar com o Pai, para entrar no trono do Senhor. Ele recebia ordenança. Ele sabia da mulher que ia conversar com ele no tanque. E conhecia o coração dos homens que estavam com ele, os discípulos. Se os discípulos soubessem tudo que ele falou com a mulher, toda a vida que a mulher falou com ele, eles sendo israelitas, vindo segundo a lei, eles pecariam contra Jesus. Por isso Jesus Cristo enviou para comprar alguma coisa e ele mesmo ficou ali para guardar a mulher. Meus amados, eu, como pastor, eu não posso expor a vida de uma irmã. E quando eu falo uma irmã, eu falo irmão também, que me procura para dizer os seus problemas, ou ainda que Deus me revele, Ele só revela se Ele confiar no meu coração. Porque o pastor é um túmulo fechado. Vocês sabem disso. Por que, meus amados? Essa irmã, aquela mulher, quando Jesus Cristo conversou e deu a ela a graça da salvação, que ela conheceu a Jesus, ela se retirou, se foi para a cidade. Lembra de quando os discípulos chegaram, se admiraram. Que Jesus Cristo estava conversando com a mulher pecadora. Eu disse a mulher pecadora. Não é uma mulher crente, uma mulher cheia do Espírito Santo, que tem liberdade de conversar e se abrir. Está conversando com a mulher pecadora, que teve 5 maridos, e o que ela tinha não era dela. Isso é santidade. Hoje, se nós viermos como na lei, o homem foi pego a conversar, um homem de família, ou um sacerdote, um religioso, com a prostituta, que ela nem vinha pegar água na hora junto das outras irmãs, das outras mulheres, porque ela não era digna, com certeza seria ele excluído do ministério. Ele veio para dar vida, ele salvou aquela mulher. Ela foi até a cidade e chamou a cidade. E os irmãos, os amigos chegaram, agora não viemos mais pela tua palavra, mas por que nós vimos. A maior evangelista que Jesus Cristo levantou na terra, em um momento, não foi um grande tempo, foi aquela mulher no tanque, no poço de Jacó. Meus amados irmãos, Jesus Cristo nos chama para fazer a obra, para cuidar agora de ovelhas. Nos dá o Espírito Santo que estava com ele. Ele deu o exemplo.
aqueles que procuravam o pastor Jesus Cristo, era curado de todas as enfermidades que eles enfrentavam. E o Espírito que estava em Cristo Jesus foi concedido a nós. E a palavra do Senhor Jesus Cristo foi essa: vocês farão as obras que eu faço e ainda farás maior do que essas, porque eu vou para o Pai, mas estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meus queridos e amados irmãos e irmãs, se hoje não há cura do câncer, da paralisia, da cegueira, das pragas, é porque nós, a igreja, os pastores, desviou da santidade de Jesus Cristo. Colocamos nos altares políticos, doutores, ricos, pessoas para sustentar a igreja. Mas a igreja de Jesus Cristo era sustentada por Jesus Cristo. Essa igreja tem o poder. Você imagina, meu irmão, você diz: entrar nos céus pelas portas. Minha irmã e meu irmão, acarreta a mim, o pastor, a você, o obreiro, a irmã, o irmão, jovem, adolescente, a renúncia desta vida, da vaidade, da alegria, do jogo, das músicas, dos bailes. Renúncia não é ser liberto para ver e não sentir desejo. Renúncia é você gostar, desejar e renunciar por uma coisa maior ou melhor. Está entendendo? Esse jovem, essa jovem vai receber de você uma palavra, segundo a Bíblia, inspirado pelo Espírito Santo, que essa jovem que deixou de estar hoje ouvindo música mundana, se pintando, tatuando, tirando esse desejo do coração, sufocando pelo amor do Senhor, ela receberá o Espírito Santo de verdade. Aquele Espírito Santo que abre as cortinas dos céus, que revela a essa moça, essa mulher, a este homem, a glória do Pai. E um coração cheio da glória do Espírito Santo não tem lugar para coisa do mundo. Um homem ou a mulher, quando tem um contato com o Pai, todos os dias ele está pedindo perdão ao Pai, pedindo misericórdia ao Pai, porque o nosso Deus é amoroso. Ele ama aquele que o ama e obedece, ainda que ele erre, ainda que ele peque, mas ele volta e diz: Pai, me perdoa. Eu vou me renunciar isso que eu gosto, porque eu quero chegar na tua presença. Sabe por quê, Pai? Eu estou renunciando à vida, porque eu quero morrer, entregar a minha vida, perder essa vida por causa dos irmãos. Quero dar a minha vida pelos irmãos. Eu quero os dons celestes. A igreja está doente. A igreja está cheia de jovens, de irmãs e de irmãos, doentes espiritualmente, doentes fisicamente.
O câncer está matando a igreja. As pragas estão entrando na igreja. O pecado está da igreja, do altar às portas e vice-versa. Eu quero renunciar à minha vida pela vida desses irmãos. Eu quero que o Senhor, ó Pai, aceite o meu sacrifício. Eu quero ser aquele homem que o Senhor me revela. Você quer dizer, você quer ser aquela mulher, aquela obreira, aquela mulher de Deus, que Deus revele o pecado, a necessidade, a luta e os porquês da vida do irmão, da irmã e do jovem, porque nós queremos receber a revelação do pecado do irmão ou da irmã, para dizer assim, eu te digo, descerá a sepultura. Deus não é assim. Quando Deus revela o pecado de um irmão ou de uma irmã e confia na pessoa que ele está revelando, que Deus não revela o pecado de um irmão ou de uma irmã para um pastor, para uma profeta, para uma profetisa, que não tenha confiança de Deus. Aqueles pastores, aqueles irmãos, aquelas irmãs, que quer saber o pecado que você cometeu, para levar até o pastor, para usar o nome de Deus para excluir, entregar você nas garras de Satanás, Deus não revela. O pastor pode ser usado, o presidente, para orar, pode ser usado para entregar uma mensagem que Deus tem uma porta aberta para você. Mas você que caiu em adultério, fornicação, e está chorando aos pés de Jesus Cristo, dizendo: Senhor, tem de misericórdia do meu pecado. Senhor, não me deixe cair às garras do inimigo. Senhor, não deixe o escândalo da igreja. Deus olha para o coração do pastor presidente, que é carnudo, e Deus não a revela. Quando Deus confia no irmão ou numa irmã ou num pastor, que Deus revela a este homem, a esta mulher, não será transmitido o pecado que ele ou que ela cometeu. Será chamado para conversar. E o Senhor tem obra contigo, minha irmã, meu irmão, jovem, obreiro. E ele disse que você pecou. E Deus está triste. Espera a sua confissão. Ou ele disse: o Senhor te mostrou a mim que você está chorando às madrugadas. Está com um propósito de não pecar mais. Ele disse: levanta e anda, eu serei contigo. Está perdoado. E você vai continuar levando a palavra de Deus. Quando alguém está enfermo, a medicina não dá mais condições de vida, ore a Deus. Não desanime, minha irmã. Eu quero dizer para ti, minha irmã e meu irmão, que Deus nos mostra o que vai acontecer na nossa vida, na nossa família. O crente não é pego de surpresa, aquele crente que entrega a vida nas mãos do Senhor. Esse que estávamos falando tem feito isto, já tem enfrentado muitas lutas, muitas perseguições, muitas calúnias, muitas flechas para me matarem. Mas a minha vida está entregue nas mãos do Senhor Jesus. Eu não vivo a minha vida, porque o homem, segundo a carne, vive diferente. Eu sou um homem que espera no Senhor.
Não temo a morte, não temo as perseguições nem as calúnias. Eu temo a Deus, porque Deus é poderoso para tirar-me a mim do lamaçal do pecado e colocar-me nas mansões celestiais. Mas é poderoso para tirar minha vida e me lançar também no inferno, se eu fizer o que devo ir para o inferno. Mas quando eu busco o Senhor na bondade dEle, Ele está pronto. Por isso quero dizer que neste ano estarei pregando santidade, amor, dom celeste e cura divina. Porque os pastores disseram hoje, os doutores, que não tem o poder da cura. Jesus Cristo não veio para curar. Se Ele curar, está curado, mas Ele veio para salvar. Se você não crê que Jesus Cristo cura um câncer, como você pode crer que vai morrer, vai ser sepultado e vai ser ressuscitado, não sabe quando? Tem certeza disso? Por que muitos crentes choram e sofrem na hora da partida? Porque não tem certeza se o Senhor vai buscar. Mas se nós somos crentes em Cristo Jesus, nós temos certeza que Ele dá vista ao cego, levanta os paralíticos, dá voz ao mudo, cura o câncer, não importa onde estivesse a enfermidade. Se a medicina desenganou, Jesus Cristo desenganou, Ele falou para você que vai te recolher. Por que Ele vai recolher? Ele quer que dê testemunho do que Ele é e do que Ele fez. A cura não é a salvação da alma, mas por intermédio da cura, muitas almas chegarão a Jesus. E hoje, eu quero hoje dizer que Jesus Cristo está buscando homens e mulheres que queiram ser cheios do Espírito Santo, que queira para andar na presença do Senhor, para a glória do nome dEle, te usar nas mãos dEle. Você é uma santa mulher de Deus, você é um santo homem de Deus, você fracassou, você pecou, não ignore a palavra. Aquele que pecar, morrerás. Se você partir deste mundo para o outro mundo com este pecado, será condenado. Mas se hoje confessar e deixar, Deus é misericordioso para perdoar, te levantar e te pôr em pé. Pastores, irmãos e irmãs, que o Espírito Santo fale aos corações. Vamos ter uma vida de santidade. Ore por a nação e por este mundo, porque muitas coisas acontecerão neste ano. Eu estarei orando aonde estiver um canceroso, um paralítico, um lunático, um aidético, uma pessoa com coração parando, com infarto, diabético, colesterol, problema no nervo, rins parando, cego, demente, que tiver o coração agora aberto e crer, estarei orando e Jesus Cristo vai curar. Só se você crer. Querido Deus e bondoso Pai, Senhor da glória, Deus santo e amado, Deus trino e glorioso, Deus onipotente. Essa é a tua palavra que foi pregada, meu Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus querido, nesse momento estou orando, Senhor, pela libertação, Senhor, os corações endurecidos, Senhor. Estou orando a Ti, ó Pai, para a cura do câncer. Ó Deus querido e amado, para a cura, Senhor Jesus Cristo, do problema nos fígados, nos rins, no sangue, nos nervos. Deus, estou orando para que seja curado, Senhor, diabetes, problema de diabetes, colesterol, paralisia, cegueira. Deus, abra a vista do cego para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Abra a vista desse irmão e dessa irmã.
Pai querido, levante esse paralítico agora, Pai, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Cura esse canceroso, essa cancerosa, meu Pai. Perdoa esse irmão e essa irmã que está de joelho, Senhor, que está confessando a Ti, Pai, os seus pecados. Levanta ele e põe em pé, Pai. Senhor, cura o problema na mente, Senhor. Oh, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, o nome do Senhor seja glorificado. Pai querido, salva a minha família, abençoa a minha casa. Ah, Deus querido, abençoa a igreja, abençoa o pastor. Que o Espírito Santo fale ao coração de cada um. E o nome do Senhor Jesus Cristo, eu ordeno a cura de todo aquele que está enfermo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.